Fala galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está assistindo essa aula, aula número 6 aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre significado, né? Sobre essa questão toda que eu vim trazer aqui para vocês, sobre uma frase que eu li há um tempo atrás do Osho, que ele fala que a gente tem que procurar sempre por coisas que fazem o nosso coração vibrar, principalmente se for relacionados a nossas atividades aqui na Terra. Então, nosso trabalho, nossa família, nossos ideais. Sempre o que for, vamos dizer assim, trazer o sentimento de amor, né? O que for trazer realmente aquela energia, aquela vibração dentro do seu ser. Sabe aquela coisa que você vai fazer que você sente tanta vontade, chega, passa uma corrente na sua espinha, né? Aquela ansiedade ali, aquilo que você tem aptidão para fazer? Exatamente é sobre isso que a gente vai falar sobre nessa aula. E eu vou dar aqui alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, já deixa um joinha aí para fortalecer o canal, se inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais e bora aí pro conteúdo. Significado. Muitas das vezes as pessoas usam muitas palavras, principalmente a do propósito, né? Você tem que achar o seu propósito de vida, você tem que achar, né, o seu ideal e etc e tal. Todas essas palavras se encaixam perfeitamente para isso que a gente vai falar hoje. Só que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o que pode ser feito, né, o que pode ser realizado. Então elas são, vamos dizer assim, atingidas na atual situação que nós estamos hoje, através da internet, por influências, né? Então assim, existem várias maneiras de, vamos dizer assim, de carreiras diferentes fornecidas nos momentos atuais, utilizando mídias sociais, utilizando algumas ferramentas. Então tem muito apontamento de coisas por causa do dinheiro. Sempre a maioria das coisas vão ser atingidas, né, nos seres humanos por causa de sentimento e dinheiro, tá? Sempre vai ser sobre isso. Sentimento eu falo da questão de relacionamento. Então sempre vai pegar essas duas bases da pirâmide, né, que nós temos. E o significado, muitas das vezes as pessoas confundem com algum desejo interno, né, que a pessoa tem. Então assim, por exemplo, você está trabalhando há algum tempo já na sua carreira e você foi influenciado para estar nessa carreira. Às vezes por seus familiares, né? Às vezes por carreira mesmo que vem de pai para filho. Às vezes o pai não teve a condição de estudar e oprime, né? Força seu filho para estudar exatamente o que ele gostaria de estudar e não o que o filho quer estudar, né? Para ter aquela carreira que ele não teve. Então força isso pro filho. Muitas das vezes acontece isso. Às vezes para agradar também a sociedade, né? Então, eu quero que meu filho se torne um advogado, eu quero que minha filha se torne uma médica, e assim sucessivamente. Sempre tem um porquê, um porém, e nunca é do indivíduo, é sempre do rol, sempre o que está por fora, sempre em direcionamentos de escola, de colegas, e as pessoas às vezes acabam vendo que aquilo ali não faz bem para elas e largam suas carreiras. Grande parte, quase 80% dos brasileiros não gosta das atividades que eles vêm fazendo, vamos dizer assim, não só na parte de remuneração, mas na parte do que não gosta mesmo do trabalho, tá? Então, até uma frase que é dita até no filme Clube da Luta, que eu acho muito interessante, até deixei aqui no notebook aqui, ó. Nós temos trabalho que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Isso é muito forte essa frase. Muitas das vezes a gente é ensinado que a gente tem que ceder e a gente tem que realmente se sacrificar para conseguir algumas coisas. Então, isso faz com que várias pessoas se prendam a não querer buscar o que o coração vibra e se acorrentar dentro de uma carreira, dentro de um trabalho, por essa, em cima dessa desculpa, que é uma desculpa pronta da própria Matrix, para que você não expanda seus negócios, para você não crescer, para você ficar sendo um soldadinho, né? Eu repito e falo para você, se hoje você trabalha só como CLT e não tem o seu coração vibrando na atividade que você está fazendo, isso vai ter uma hora que você não vai aguentar mais. Você vai ter algum momento onde você vai explodir, você vai fazer alguma coisa para sair desse trabalho, vai buscar outras fontes de serviços, você uma hora não vai aguentar mais. Se não for o que você nasceu para ser, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que estão propensas a fazer alguma coisa pelo resto da vida e elas não se importam
com questão financeira, porque elas têm aptidão sobre aquela ação. Então assim, tem pessoas que nasceram para ser cozinheiros, vamos dizer assim, adora culinária, ficaria horas e horas trabalhando com aquilo dia após dia, sem nenhum problema. E tem pessoas que às vezes precisam do serviço, vai trabalhar ali como auxiliar de cozinha e não aguenta ficar 5 anos na empresa, porque fica de saco cheio. Então assim, essa parte é muito complicada, porque desde a nossa criação a gente já está sendo influenciado de alguma maneira. E agora, por causa dos tempos modernos, principalmente agora nas redes sociais, igual quando você entra aqui no YouTube, você vai assistir um vídeo, vem centenas de propagandas ensinando você a fazer alguma coisa diferente. Então, vem propaganda para ensinar você a ter uma profissão nova, a ganhar dinheiro usando não sei o que, a ganhar dinheiro fazendo aquilo, a viajar ganhando dinheiro. É um monte de coisas vinculadas a isso, para que você mude de carreira, para que você mude de direção. Mas você não conhece às vezes aquela, vamos dizer assim, aquela atividade nova. Será que aquilo vai fazer seu coração vibrar? E muitas das vezes você cai no que eles chamam de copywriter, vocês caem no conto do quê? Que eles vêm com uma recompensa, onde você deseja aquela recompensa, então assim, o dinheiro extra, você ter mais tempo para a família, você viajar, você um monte de artifícios, mas o que você tem que fazer no dia a dia, às vezes não está adequado com o que você quer, às vezes não está adequado com a sua essência. Então, você tem que dar, vamos dizer assim, um pouco de autonomia para que você estude um pouco sobre o assunto. Estude um pouco sobre como funciona, como que é o dia a dia dessa nova modalidade, desse novo projeto, desse novo trabalho. E nunca vai fugir daquelas 3 ações que a gente tem aqui no planeta, de estudar, trabalhar e ajudar. Tudo que você vai fazer nos seus propósitos, se tiver coligação com uma dessas 3 atividades, você vai encontrar significado. E você vai conseguir ter mais, vamos dizer assim, segurança, você vai conseguir ter mais longevidade, você vai conseguir ter mais saúde mental, paz de espírito, porque você não vai ficar correndo em círculos, porque senão você vai ficar sem saída. Vou até contar uma história aqui de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que trabalhava num banco, saiu porque já estava de saco cheio, né? Essa pessoa praticamente ela começou a sua carreira bancária com força dos pais. Os pais o pai era investidor, a mãe já tinha trabalhado em agência também há muitos anos, já se aposentou dentro do banco. Então, quando começou aquela questão, né, de estudo, né, faculdade, vai trabalhar com engenharia, vai trabalhar nessa parte mais de matemática, de exatas, que eu quero que você trabalhe dentro do banco. E pela influência, colocaram a menina para trabalhar dentro do banco. Como é uma pessoa muito inteligente, se deu muito bem, foi crescendo lá dentro da agência e se tornou uma gerente de um banco renomado aqui de São Paulo. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, né, passou alguns anos, essa menina já não estava mais satisfeita com essa situação de estar trabalhando no banco, porque não era aquilo que ela queria. Foi os pais que enfiaram a goela abaixo dela. E ela caiu num conto desses, de que existia uma maneira onde ela teria mais tempo para a vida dela, teria mais lazer e teria até mais rentabilidade. Ela caiu no conto do que? Na época, mais ou menos em 2008, 2009, naquele conto da Rinodê, que estourou aqui no Brasil, né? Aquela questão do marketing de rede, nada contra, né? Da venda direta, etc. Ela se encantou pela ideia, né? Pela copy, né? Pela oferta que fizeram a ela. E ela mudou aquilo ali, falou, como ela não tinha nenhum significado, ela falou assim, eu vou agora ter um novo significado. Eu vou praticar isso daqui e vou alcançar os objetivos da recompensa. Só que, infelizmente, ela acabou não tendo também muita, vamos dizer assim, desenvoltura e não teve muita paciência para realizar suas tarefas. E acabou se frustrando. E acabou procurando outros caminhos. Acabou de novo sendo influenciada de uma outra maneira para ter uma outra nova atividade. Só que dentro dessa atividade nova que ela teve, ela encontrou uma maneira de ajudar as pessoas, encontrou uma maneira de se ajudar, de ter um tempo mais livre, de aumentar a sua, principalmente sua inteligência emocional, sua paz de espírito, e o coração dela vibrou com essa nova atividade. Mas ela teve um percurso, ela passou por vários fatores, por várias situações. E tem outras pessoas, outros indivíduos, que talvez nenhuma dessas ações onde ela teve ali uma experiência, se encaixariam.
teriam aquele propósito, teriam aquele significado dentro do banco, às vezes dentro de uma empresa de marketing de rede. Então assim, cada pessoa tem o seu lugar aqui no planeta. Eu recomendo muito que as pessoas assistam um filme chamado Soul, né, que tem na Disney Plus, mas você encontra aí facilmente no Google se você digitar, que fala sobre isso, que para você encontrar o seu significado, é bom você vivenciá-lo, é bom você colocar um pé, para você saber como é que é a experiência, você precisa testar. E uma das maneiras onde você pode testar é o quê? Ouvindo podcasts, ouvindo a história de vida daquelas pessoas que já chegaram ao ponto de sucesso a qual você quer chegar, como que foi o dia a dia, se essa pessoa, muitas das vezes essas pessoas têm algum livro, têm uma biografia, têm às vezes documentários, comece a estudar sobre o assunto, comece a estudar sobre a vida daquela pessoa, como que é o dia a dia daquela pessoa, qual é a índole daquela pessoa, quais são a índoles das pessoas que praticam aquela atividade. Igual a gente vê muita coisa, seja afiliado, seja lançador, trabalhe em casa, venda milhas com seu cartão de crédito, né? Pague contas com seu cartão de crédito e ganhe dinheiro de volta, faça apostas esportivas. É um monte de coisa jogada em cima das pessoas. Com o que? Aquela oferta, a demanda, a questão que a pessoa não tem um significado próprio e acaba sendo manipulado e ficam em círculo. Fica indo de galho em galho e não tem nenhuma persistência em um caminho só. E fica meio perdida. Isso acontece com muita gente. Aconteceu até comigo. Eu fui empreender depois de que eu fiquei muito tempo trabalhando numa loja de tinta. Então eu não via mais significado em estar trabalhando numa loja de tinta. Então eu fui empreender. Então eu comecei a investir em mim, comecei a procurar recursos, né, de fontes de renda ali variadas, que eu poderia ficar um tempo só me dedicando em aprender uma nova atividade. Encontrei uma empresa, né, já contei isso aqui no canal, fui para cima, consegui desempenhar ali, fazer os resultados, e depois que passou um tempo eu vi que aquilo também não era para mim. Também vi que não tinha significado naquilo que eu estava fazendo. Era só uma fuga, era algo um pouco melhor do que a minha antiga profissão. Então nós sempre vamos estar evoluindo, sempre nós vamos estar procurando novos horizontes e crescendo, sempre vamos estar fazendo algo diferente. A maioria dos milionários, eles não trabalham mais por dinheiro, eles trabalham por lazer, por hobby, porque eles gostam da atividade, porque eles já encontraram o que eles gostam de fazer. Então eles vão trabalhar, mas eles já têm garantia, eles já têm dinheiro suficiente para o resto da vida deles. Muitas das vezes eles já estão nesse patamar. Nós que ainda não estamos em um patamar muito elevado de liberdade geográfica e financeira, praticamente independente de qualquer coisa, nós estamos nesse círculo vicioso. E muitas das vezes caímos na cópia das pessoas por causa de não ter um grande significado, não ter encontrado significado, não ter saboreado algo e falado, poxa, é isso daqui. É como se fosse, né, você experimentar pratos em um restaurante, ter as amostras. Se você não experimentar nenhuma e tentar escolher a dedo, talvez você escolha uma e quando você for comer você não vai gostar. Agora, se você conseguir ter amostras de cada uma e consumir aquilo, você vai optar pelo melhor. E assim, quando for chegando coisas novas, você também vai ter que sempre estar experimentando. Nunca vá só pelo que falaram para você fazer. Nunca vá só pelo que prometeram para você. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ter essa maturidade. O brasileiro é um povo que ele não tem muita maturidade. Se tiver um rostinho bonito, se tiver uma pessoa com um grande poder aquisitivo falando que comer cocô vai ser o novo grande projeto da internet, né? Você filmar você comendo cocô, as pessoas vão começar a gravar vídeos comendo cocô. Infelizmente é assim que a banda toca. As pessoas são facilmente manipuladas porque não têm experiência. E a experiência não é só você ir lá e pôr a mão na massa. Muitas das vezes você analisando, você estudando, você já vai ter ciência se aquilo ali vai se conectar com você ou não, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um pouquinho mais curtinha, mas eu tinha que falar sobre essa questão de significado aqui, porque já fazia um tempo que eu estava planejando falar isso para vocês, mas não consegui trazer esse conteúdo para vocês. Agora já está entregue. Vamos até a aula 7. Tamo junto aí. Namastê. Até a próxima aula.